Dando continuidade agora à segunda parte da nossa aula de pórticos planos, agora nós vamos falar sobre a determinação de estabilidade de pórticos planos. Assim como a gente viu lá na parte inicial para sistema pilar viga, tá? Que a gente analisava o número de reações, que era o número de incógnitas, pelo número de equações, a mesma coisa ocorre para pórticos planos. Só que pórticos planos a análise é feita de uma maneira diferente, que a gente tem que analisar se esse pórtico é estaticamente determinado, estaticamente indeterminado ou estaticamente instável. Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a estabilidade do pórtico. Tá? Da mesma coisa como a gente fez para elementos estáticos no começo do nosso curso, tá? A gente tem que analisar qual a estabilidade dele. Então, vamos primeiro determinar o que é um pórtico estaticamente determinado. Um pórtico estaticamente determinado ele é considerado essa situação quando os momentos fletores, os esforços cortantes e os esforços normais em todos os seus elementos, bem como todas as suas reações externas, podem ser determinados utilizando-se as equações de equilíbrio e condição. É a mesma coisa que a gente viu na parte inicial do curso. Quando eu tenho o mesmo número de incógnita para o mesmo número de equações, é uma viga estaticamente determinada, uma estrutura estaticamente determinada. A mesma coisa ocorre para os pórticos. Bom, mas a análise que a gente faz para pórtico é diferenciada dos elementos de viga. Então, a primeira coisa que a gente tem que partir é para o diagrama de corpo livre. Como que isso é feito para pórtico plano? Vamos pegar uma estrutura de pórtico plano normalmente carregada. É isso aí que vocês estão vendo, tá? Não dessa forma aqui toda torta, né? Mas o que acontece? Uma estrutura de um pórtico ele pode sofrer reações nas laterais, carregamento distribuído no seu elemento superior e assim por diante, tá bom? De certa forma, se eu for fazer o diagrama de corpo livre desse corpo, como um todo, eu vou ter que quebrar eles em elementos. E ele vai ter mais ou menos essa configuração aqui, tá? Vai ter sistemas, pontos que vão ter 5 carregamentos, né? Que são as reações que nessa junção, que são os elementos externos e os de contato, juntamente com as forças aplicadas. Tá? Esse elemento que tem a força P1 sofre esse tipo de carregamento e assim por diante. Tá? Então, vê que é um sistema de carregamento um pouco mais complexo daquilo que a gente vê normalmente. Bom, então para a gente poder fazer o diagrama de corpo livre desse elemento, para a gente poder entender como ele é estaticamente, qual que é a sua estabilidade, tá? Vamos pegar esse pórtico que a gente vem trabalhando. Tá? O que eu tenho? Eu tenho 3 elementos de barra. Tá? E esses elementos de barra estão conectados entre si com o solo através de 4 nós de junção. Então está aqui os elementos de barra e os nós de junção. Se a gente pega aqui o nosso diagrama de corpo livre com todos os carregamentos, o que eu vou ter? Eu vou ter que, para ter um equilíbrio desses elementos, eu tenho que a somatória de força em x é igual a zero, somatória de força em y é igual a zero, somatória de momento é igual a zero. Isso é o que a gente tem visto até agora, não é? Bom, em termos de equações, vamos considerar que nós temos 3 elementos de barra e 4 elementos de junção. E que cada um deles, nessa somatória, são 3 equações que eles fornecem. Uma em x, uma em y e uma no momento. Tá? Isso estudando no plano. Então, a estabilidade estrutural dela, em termos de equações, eu vou ter 3 equações para 3 elementos, mais 3 equações para 4 junções. Somando tudo isso daí, nós vamos ter ao total 21 equações para serem analisadas.
Bom, e como que é feita essa análise de estabilidade aí? Tá bom? Então, vamos pegar aquele elemento, vamos analisar de uma maneira melhor. Eu vou ter aqui esses pontos de conexão com o solo, tá? Que está justamente preso com os elementos de apoio, né? Nós temos os elementos que fazem parte da estrutura. Nós vamos ter os elementos de conexão entre esses elementos. Isso é o que caracteriza os nossos pórticos, tá? De certa maneira, a parte sólida dele, nós vamos considerar os elementos pela letra M, tá? Que são os elementos de barra, que pode ser pilar e viga. Nós temos as junções, tá? Que podem ser feitas por nós, tá? Então, geralmente, esse ponto aí, quando você tem os vergalhões conectados uns aos outros, tá? Então, a gente pode considerar isso como nó. Nós temos as reações externas, que são as reações de apoio, que eu represento aí pela letra R. E esse ponto de conexão entre elementos pode ser feito por nós, como também pode ser feito por sistemas de rótulas, que aí é mais comum em elementos metálicos, tá? Junções feitas por nós é mais em elementos de concreto armado e junções feitas por roletes entre elementos, tá? Que são as rótulas, são mais comuns em elementos metálicos. Mas se tiver no lugar de nós essa conexão for feita por rótula, a gente vai tomar aí o nome de EC. Tá? Então lembre-se disso. A conexão entre elementos ela pode ser feita por nó ou por rótula, ok? Bom, analisando a estabilidade dos elementos. Primeira coisa que a gente tem que saber é qual é o número de incógnitas no pórtico. A incógnita é dada por essa equação aqui, 6m mais r. O que é o 6m? Ou seja, eu tenho cada elemento de barra, ele pode ter até 6 incógnitas, né? Que são 2 forças verticais, 2 forças horizontais e 2 momentos, tá? Nas suas extremidades, como se fosse uma viga bingastada nos dois lados. Ele funciona dessa forma. Quem quiser, volta um pouquinho lá nos slides ou acompanha ali na folha nos slides teóricos, né? Que eu passo para vocês. E veja a figura do elemento lá que está com as forças aplicadas que eu mostrei inicialmente, dessa segunda parte da aula. Você vai ver que cada elemento vai ter esse número de equações, né? Que elemento de barra vão ser 2 forças horizontais, 2 verticais e 2 momentos. Mais reações externas, se houver. Tá? Então, cada elemento vai estar relacionado a isso. Então, o que eu tenho? Se eu tiver 3 elementos, cada elemento vai fornecer 6 incógnitas, então já são 18 incógnitas, né? Mais as reações de apoio que vão se somar. Bom, analisando então quais são as equações de equilíbrio que o meu sistema pode fornecer para resolver esse número de incógnitas, eu tenho o quê? Os elementos M, os nós, que a gente representa pela letra J, e as rótulas, caso ocorra, que a gente representa pela letra EC. No caso dos elementos M, eles podem fornecer cada elemento 3 equações. Nós temos os nós, que podem fornecer mais 3 equações. Que equações são essas? Somatória de força em X, somatória de força em Y e somatória de momento. Tá? São essas 3 equações que ele fornece. E as rótulas, que nós temos a rótula interna e o rolete interno. Se a gente estiver trabalhando com rótula interna nessa união dos elementos, ele fornece uma equação a mais. Se for rolete interno, ele pode fornecer até 2 equações. Bom, isso daí é o número de equações de equilíbrio. Então, colocando em cima de uma equação, eu posso dizer que as minhas equações de equilíbrio é representada por essa equação aí, que é 3 vezes m, tá? Ou seja, cada elemento vai fornecer 3 equações, né? Nós, 3j, cada nó vai fornecer 3 equações, mais a quantidade de equações que as rótulas possam fornecer
para a gente, que é EC. Vai depender se é rótula interna ou se é um rolete interno. Bom, então fazendo a análise de estabilidade de um pórtico plano, vamos relembrar uns conceitos aí, tá? A gente viu que uma viga é dada como isostática quando o número de incógnitas é igual ao número de equações, tá? As vigas são dadas como hiperestáticas quando o número de incógnitas é maior que a quantidade de equações de equilíbrio que ele possa fornecer. E as vigas são dadas como hipostáticas quando o número de incógnitas é menor que o número de equações. Isso daí a gente aprendeu lá na aula 1. Então, quem quiser relembrar os conceitos, vai lá e relembre, tá bom? Mas já acredito que esteja enraizado em vocês esse conceito, porque a gente vem comentando isso durante o curso inteiro, né? Bom, então para uma viga ser considerada estática, o número de incógnita tem que ser igual ao número de equações de equilíbrio. Bom, só que nesse caso nós temos que a nossa incógnita é dada por essa equação, 6m mais r. E o número de equações de equilíbrio que vai ser fornecida no sistema vai ser dado por 3m mais 3j mais EC. Bom, então passando o m para cá, eu tenho que 3m mais r tem que ser 3j mais EC, tá? Então, quando eu tenho essa relação, que o número de elementos mais as de reações, de incógnitas, é igual ao número de equações que as junções mais as rótulas possam fornecer, eu tenho um pórtico estaticamente determinado. Quando eu tenho uma situação em que esse ponto, 3m mais r, é menor do que 3j mais IC, eu tenho que um pórtico estaticamente instável. E quando eu tenho que o meu número de incógnitas aqui, 3m mais r, é maior que o de equações, que é dado por 3j mais EC, então eu tenho um pórtico estaticamente indeterminado. Tá? Então é dessa forma que a gente consegue analisar a estabilidade de um pórtico, se eu vou precisar de mais equações ou não, relacionado a essa estabilidade das conexões de rótulas e junções pelo número de equações que lhes são fornecidas. Bom, turma, então eu finalizo aí essa segunda parte de estabilidade dos pórticos, tá bom? Espero aí que vocês tenham compreendido essa parte, é um pouquinho mais complexa, mas não é nada coisa de outro mundo, tá bom? E aí nós vemos na próxima parte que a gente vai começar a analisar as reações de apoio e as reações internas dos pórticos plano. Um grande abraço e até daqui a pouco.